a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. Desde que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, o ser humano perdeu seu acesso a Deus, pois Ele é santo e nós somos pecadores. A Bíblia diz que por causa do pecado, todos nós estávamos condenados eternamente, porque não existe uma pessoa sequer que nunca transgrediu os mandamentos do Senhor. No entanto, a Bíblia também nos dá uma ótima notícia, de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, que nunca cometeu pecado, para morrer na cruz em nosso lugar e cancelar a nossa dívida com o Senhor. Hoje podemos viver livres da culpa, do medo e recebermos o perdão e a salvação de Deus, porque Jesus ressuscitou para que pudéssemos morar junto com Ele quando partirmos dessa terra. Para isso, precisamos crer nele como nosso Salvador e nos arrepender de nossos pecados. Se você já fez essa oração de entrega e agora está seguindo os passos de Cristo, você está salvo. Mas apesar de ter recebido o perdão, você deverá lutar contra o pecado todos os dias, pois o próprio Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se não vigiarmos, poderemos perder a comunhão com o Senhor. Por isso eu quero te mostrar 4 maneiras de vencer o pecado e se tornar mais parecido com Cristo. Primeiro, para vencer o pecado, você precisa depender do Espírito Santo. A Bíblia mostra que o Espírito Santo vem morar no coração de cada crente para ser o seu ajudador, consolador, encorajador e também para o santificar. É Ele quem o capacita a abandonar o pecado e ser vitorioso na caminhada cristã. Mas não adianta ter o Espírito Santo se não deixarmos Ele nos guiar e assumir o controle da nossa vida. Veja o que a Bíblia diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Se você quer vencer as tentações da carne, dependa da ajuda do Espírito Santo e não confie na sua força e capacidade. Na Bíblia, vemos um exemplo muito claro da diferença que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. A Bíblia mostra que antes de ser cheio do Espírito Santo, Pedro negou Jesus 3 vezes, e isso depois dele ter dito que o seguiria até a morte. Mas depois de ser cheio do Espírito Santo, Pedro se tornou um homem destemido e pregou o Evangelho com muita ousadia no dia de Pentecostes. Segundo, para vencer o pecado, você precisa obedecer à palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra para nos ensinar a viver neste mundo de um modo que agrada a Ele. A Bíblia é o único livro em que lemos na presença do autor. Por isso, quanto mais lemos e praticamos o que está escrito nela, mais somos transformados por Deus. Veja o que está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se você quer vencer o pecado, faça como o salmista, que disse no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O segredo está em conhecer a palavra e meditar nela dia e noite, pois ela é o nosso alimento espiritual. E quando o diabo vier nos acusar ou nos oferecer um caminho mais fácil, devemos nos lembrar das palavras da Bíblia e resistirmos a ele, assim como Jesus venceu as tentações no deserto, citando passagens bíblicas. Terceiro, para vencer o pecado, você precisa orar. Existe uma frase que diz: a oração é para todos, mas nem todos são para a oração. Isso porque existe um preço a ser pago e nem todos estão dispostos a orar. Mas se você está buscando uma resposta de como vencer o pecado e ser mais íntimo de Deus, a resposta é oração. Veja o que a Bíblia diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Oração não é apenas para pedirmos bênçãos, mas para dependermos do Senhor e clamarmos por sua ajuda, pois muitas vezes iremos querer fazer o que é certo, mas não teremos força, e é aí que Deus nos capacita. Oração também não é uma fórmula mágica que usamos somente uma vez e nunca mais precisamos dela. Não, a Bíblia diz que devemos orar continuamente,
pois todos os dias somos tentados pelo inimigo. A oração é para reconhecer nossas fraquezas e, ao mesmo tempo, o poder de Deus como o único meio de vencermos nossas batalhas internas e externas. 4. Para vencer o pecado, você precisa ter comunhão com outros irmãos. Quando Jesus enviou os seus discípulos para evangelizar, ele os enviou de 2 em 2. Vemos também no livro de Atos que os missionários não saíam um de cada vez, mas em grupos de 2 ou mais. Por isso aprenda que sozinho é muito difícil vencer os desafios e tentações da vida cristã. Juntos somos mais fortes, por isso o apóstolo Paulo nos alertou: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A Bíblia também diz que, além de confessarmos nossos pecados para Deus, podemos confessá-los para pessoas de confiança. Homem confessando para homem, mulher confessando para mulher. E orarmos uns pelos outros para sermos curados. Isso porque ter uma pessoa com quem você possa se abrir, orar com você, encorajá-lo e até mesmo repreendê-lo é de grande valor. A tentação vem para todos, e ter alguém para que possamos prestar contas pode nos motivar muito a vencermos aqueles pecados que insistem em nos perturbar. Às vezes a vitória sobre um pecado acontece muito rápido, outras vezes demora-se mais tempo. Mas eu tenho certeza que se você usar esses 4 recursos que eu expliquei no vídeo, você começará a experimentar mudanças reais na sua vida. E mesmo se um dia você cair em tentação, não desista nem fique se castigando por causa disso. Jesus pagou um preço muito alto para que você possa ser perdoado. Então creia no perdão de Deus e dê a volta por cima, pois o Senhor reconhece o seu valor e Ele é fiel para completar a boa obra que começou em sua vida. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deus te abençoe.